Estamos na Mishnah 3 do capítulo 2, na página 53 do nosso livro, Masechet Moed Katan. Então, na prática, aqui a Mishnah, de fato, está continuando com as leis de Chol HaMoed. A Mishnah nos diz o seguinte: Machnis Adam perotav mipnei haganavim vesholet pishtono min hamishra בשביל שלא תאבד, ובלבד שלא יכוון את מלאכתו במועד. Na prática, diz, uma pessoa pode trazer a produção para dentro de casa, machnis perotav, ele pega toda a colheita, todas as frutas e traz para dentro de casa, mipnei haganavim, porque tem medo que os ladrões vão roubar. Vesholet pishtono min hamishra, e também ele pode tirar o linho, também, do tanque de imersão, que se chama o lugar onde mashre, onde chore, onde se deixa lá para, como chama? Na parte do processo deles, tipo, fica imerso. E nos ensina aqui a Mishnah também, se não tirar de lá, ele vai estragar, vai ficar tanto tempo lá como chama, na água, que ele vai estragar. Então, simplesmente, nos continua dizendo a Mishnah, o bilvat shelo yichaver melachto b'moed. E o principal, como nós já estudamos, que a pessoa não programe isto para que caia Chol HaMoed. Ou seja, ele está fazendo a produção e caiu que Chol HaMoed tem que fazer. Mas ele não pode prorrogar ou pospor, adiar, etc., para aproveitar e que caia justamente em Chol HaMoed. Se chegou Chol HaMoed e ele tem que tirar, porque já fez o processo, etc., necessário que começou antes, mas não pode ser algo que esteja programado. Ok? Ou seja, simplesmente aquilo que nós já falamos. É permitido o trabalho nesse sentido, nessas coisas, por quê? Para evitar o prejuízo que pode ocasionar, porque para não ter prejuízo em Chol HaMoed, mas não pode programar para acontecer dessa maneira. Certo? Isso é uma característica especial. E também nos diz a Mishnah, logo depois, Bechulan, im kivnu melachtan bamoed, yovedo. Nos ensina a Mishnah, se a pessoa programou, bom, eu vou colocar, vamos dizer que o linho, certo, tem que ficar em água mergulhado, por exemplo, 2 dias. Então, eu vou colher tudo antes de Chol HaMoed e vou colocar em água logo antes de Yom Tov. Vou ter os 2 dias de Yom Tov que vai estar na água e depois, se ficar o resto do tempo, ele vai estragar. Então, aí vai ser permitido retirá-lo do banho, daquela imersão. Por quê? Porque senão vai estragar. Ou, por exemplo, eu colhi a fruta de propósito. Ou já faço a programação, bom, então vou aproveitar, vou colher na véspera de Yom Tov, porque aí depois em Yom Tov eu não posso colher, vai chegar Chol HaMoed e vai ter que ser permitido. Ok? Ou seja, podemos dizer que seria como os exemplos dos casos que estudamos ontem. Nos casos que estudamos ontem, qual era a situação? Lembra? A pessoa pode colher, programando para eventualmente trazer para dentro de casa antes de Yom Tov, e se aconteceu um imprevisto, Deus nos livre, seja como for, os funcionários não vieram trabalhar, ele vai poder recolher em Chol HaMoed. Caso contrário, se ele programou, falou, vou colher antes de Yom Tov e depois vou recolher para casa em Chol HaMoed, aí diz a Mishnah, yovedo, que se estrague, que tenha prejuízo. Por quê? Ele merece, porque ele desrespeitou, ele passou por cima do Chol HaMoed, ele programou o Chol HaMoed para poder fazer um trabalho que na prática não seria permitido. Ah, mas eu vou ter prejuízo. Certo? Já errei. Errou. Você estava consciente, agora pague o preço do erro. Está claro?
Mishnah 4, página 55. Diz a Mishnah: En lokhin batim, avadim ubema, ela letzorech hamoed. Na prática, a gente não compra, não adquire casas, escravos, animais, a menos que seja necessário para o Chol HaMoed, o Yom Tov que vem logo em seguida. Ou letzorech hamocher, shein lo mayochal. Ou porque estou fazendo uma mitzvah com vendedor, estou dando dignidade, é melhor comprar dele do que dar uma tzedakah. E o vendedor não vai ter o que comer, não tem parnassá. Ele tem a colheita, se ele não me vendeu, por exemplo, o animal dele, o escravo dele, não tem o que comer. Ah, então o que vamos dizer? Não faz mal, vamos dar uma tzedakah para ele. Olha que a halakha linda nos ensina aqui a Mishnah. Melhor você dar para ele parnassá, que ele vai ter dignidade, do que dar para ele esmola. Ah, mas eu vou estar transgredindo o Chol HaMoed, que normalmente isso seria proibido. Certo? Não há necessidade. Que preciso comprar a casa nova em Chol HaMoed, não posso comprar em outro momento. A menos que um apartamento, uma oportunidade, etc. Tem alguém que está vendendo e está abaixo do preço e vou perder a chance. Então posso fazer isso. Contudo, nos ensina aqui a Mishnah, olha como que é grande a dignidade do trabalho da parnassá, que aquele que não tem o que comer, eu posso inclusive fazer ele trabalhar, eu posso comprar dele, quando normalmente não seria permitido comprar todos esses itens em Chol HaMoed. Ok? Ou seja, na prática, qualquer coisa pode ser proibida de comprar e vender em Yom Tov e Chol HaMoed. A menos, como já falamos, que você precise disso para Chol HaMoed. Agora, uma casa, você já está tendo onde morar. Ou um escravo, um animal. A menos que, vamos dizer, eu preciso deles para Chol HaMoed, então, ótimo, será permitido. Nos diz a Mishnah, olha, é lindo isso daqui. Inclusive se tratando de uma pessoa que o vendedor não tinha o que comer. E através de comprar isto dele, estou dando para ele dinheiro, parnassá, estou dando para ele o ganho, para ele poder prover sua família, diz a Mishnah, nesse caso, poderá comprar mesmo em Chol HaMoed. Já vemos aqui uma coisa realmente maravilhosa na minha perspectiva. Ok? E normalmente não seria permitido. Ok? E continua a Mishnah. No, Mishnah não para por aí. En mefaneim mibait labait, ela mefaneu lachatzero. Você não pode fazer uma mudança, simplesmente levar de uma casa para outra em Chol HaMoed. Certo? Nós estamos aqui em um lugar que está distante um do outro, separado, distante. E as pessoas veem que estamos fazendo a mudança. Então não pode fazer uma mudança em Chol HaMoed. Mas pode tirar da casa e deixar no quintal. Ok? Por quê? Porque aí de forma particular, ninguém vê, estou no meu quintal. De casa para o quintal. Ok? Contudo, nós vemos aqui, diz a Mishnah ainda, en mevim kelim mibeit ha'uman, não se retira objetos do artesão ou do, como chamam, do profissional. Por exemplo, não vai buscar o terno no alfaiate. Im choshesh lahem, mefanan lechatzer acheret. Agora, se por alguma razão a pessoa, certo, que não pode fazer isto, não pode trazer os utensílios do artesão, certo? Mas se alguém está preocupado com os utensílios, que eles possam ser roubados do artesão, que o artesão te diz, olha, o alfaiate, eu te guardo o terno até semana que vem. Depois disso, o que acontecer com o terno, não me responsabilizo. Por quê?
porque ele não tem condições de ficar cuidando das coisas. Então ele coloca como se fosse num depósito para que todo mundo tenha acesso. Então diz, porque o alfaiate vai dizer, não tenho lugar em casa para ficar guardando as coisas das pessoas. Então vai estar disponível durante tanto tempo. Depois disso, acabou. Então o que acontece? Uma vez que eu tenho medo de que ele vai ser roubado, então na prática posso tirar de lá e guardar em outro lugar, certo? Que se refere aqui, que chama de um quintal, ok? Para outro lugar, se refere a outro endereço, certo? Mas na prática não vou trazer para casa, ou seja, na prática que o público não veja que estou pegando esse objeto e levando para minha casa. Porque aos olhos das pessoas, e a gente tem que ter cuidado com o que as pessoas vão pensar. Alguém vai me dizer, mas não estou nem aí com o que as pessoas digam ou pensem. Na prática, nós sim estamos aí, nós devemos ser dignos e ter conduta digna, e parecer digno. Não adianta ser digno e não parecer, ok? Então, já é um caminho, lógico que é importante, mas também tem que parecer, a gente vive em sociedade, a gente tem que ter uma conduta que, aos olhos da sociedade, também estamos sendo cuidadosos com o rola moeda. Por isso que acontece dentro de casa, ninguém vê. Agora, quando vamos chegar em casa, vamos vir atravessar do meio público, etc., com todos os objetos, vai dizer, oh, fulano foi lá no alfaiate e retirar o terno. Então, isso daqui não poderá ser feito em rola moeda. ¿Está claro? Vamos lá, Mishnah 5, encerramos o capítulo. Ok? Diz a Mishnah 5, seguinte, está na página 57. Mechapin et axiot bekash. Na prática, em rola moed, podemos cobrir os figos, axiot são os figos, quando colhemos eles, já foram colhidos, eu posso cobri-lo com palha. Por que eu vou cobrir com palha? Na verdade, para protegê-los, senão vai estragar, certo? Então, desta maneira, nós estamos protegendo eles. E... Nos explicam aqui, na verdade, os comentaristas, que tudo isso era feito com a palha para proteger o filho na prática do sol. O figo era colocado para secar. Hoje em dia nós temos figo seco. Muitas vezes os figos secos, como que é? O figo seco não nasce seco. O figo todos conhecemos como um figo. E ele tem o suquinho dele que a gente chupa. Na prática, se colocava para secar. Então se colocava de uma maneira que todo o suco drenava. E aí depois ele ia se secando no sol. Então, para que eles não estraguem por causa das chuvas, se colocava palha em cima, e a palha está como fazendo um teto, certo? Como uma cabana, uma choupana, uma coisa assim, que ele vai correr. Você coloca palha e dentro da choupana não chove, certo? Então, isso na prática estaria protegendo e preservando o figo. Então, desta maneira, nós não temos o problema de que ele possa estragar. Ah, estou fazendo um tipo de telhado, mas é para cobrir e proteger os figos, seria permitido, isso que nos diz aqui a Mishnah. Rabi Yehuda Omer, Av Meabin. Rabi Yehuda diz, também podemos, inclusive, não somente isto, sino fazer uma pilha grossa. Nós podemos empilhar, simplesmente aumentar a quantidade. Que significa? Não somente colocar alguns figos, senão posso pôr bastante figo. Ok? Então, mesmo que vai precisar de mais palha e tudo mais, e vou ter mais trabalho, vou poder fazê-lo, porque o intuito aqui é a preservação dos figos. Então, como é algo permitido para evitar um prejuízo, certo? E, eventualmente, acredito eu, secar os figos, para ficar figo seco, demora. Então, como é um processo que demora vários dias, então, mesmo que vai ser um esforço muito grande, não tem problema nenhum.
certo? Então é permitido fazer isso. Continua a Mishnah nos dizendo, Mochrei perot, os vendedores de frutas, Ksut vechelim, roupas e utensílios, Mochrim betzinah letzorech hamoed. Eles podem vender para a necessidade do moed, nós já vimos isto, mas a Mishnah diz um detalhe, que seja betzinah, de forma discreta, certo? Porque não é que estão trabalhando menosprezando, estão aí com a lojinha aberta para poder possibilitar que as pessoas cumpram e honrem e façam melhor o Chol HaMoed. Por esta razão que a Mishnah nos diz que tem que ser de uma forma mais discreta. De uma forma, aqui traduz como privado no nosso livro, mas se refere a uma forma mais discreta. Ok? De forma tal que seja permitido que quem passa lá também vê que quem está trabalhando não está trabalhando menosprezando o Chol HaMoed. Ele está com a loja aberta porque talvez alguém vai precisar, de repente, rasgou sua camisa ou manchou, que não tem outra, e ele precisa, em Chol HaMoed, vir comprar uma camisa para ter para vestir. Ou para poder ter para vestir no último dia de Chol HaMoed, de Yom Tov. Então ele poderá trabalhar com isto, como diz aqui, mesmo que já roupas ou utensílios necessários, então ele poderá trabalhar com isto de forma discreta, vimos que um pouco aberto, um pouco fechado, etc. Diz a Mishnah, Atzayadin são os caçadores, certo? Ve Adashoshon, e eles os, que trabalham com os grãos, Ve a Garosot, e aqueles trituradores de cereais, Osin Betzinah letzorech hamoed, eles podem trabalhar de forma também discreta para a necessidade de Chol HaMoed ou de Yom Tov final. Por que isto? Porque são necessários, são alimentos, são coisas necessárias. Ou seja, alguém pode precisar de comida ou eventualmente de frutas, verduras, legumes. Então, posso ter necessidade. Estamos falando aqui caçadores, por exemplo, que vão, entenda-se também pescadores, certo? Que está, na verdade, em português temos palavras diferentes. Mesmo o tzayad, ele vai ladug, vai pescar, mas se refere ele prende. O caçador no judaísmo não é como na sociedade normal, porque ele não pode abater o animal, não pode matar o animal. Quando você fala um caçador, é aquele que vai e mata o animal, certo? Aqui o animal não é morto, o animal é simplesmente apressado, uma presa, mas ele está aprendido, vamos dizer. Você prende o animal numa gaiola, ou você prende o peixe numa rede, mas ele está vivo. Você não mata ele. Ok? Principalmente tratando-se de aves. Por exemplo, uma galinha. Você corre atrás de uma galinha, de um peru, etc. Chega num lugar onde ele ficou encurralado, você pega ele, você não mata ele. Por quê? Senão não será kasher. Tem que ser abatido depois. Ok? Por isso chama caçar. Então, na prática, vemos aqui que são alimentos que serão necessários para o moed. Então, é permitido fazer tudo isto. Ok? Isso que nos diz aqui. Osim betzinah letzorech hamoed. Rabi Yossi Omer, diz Rabi Yossi, que é um pouco mais, uma opinião diferente, nos ensina Rabi Yossi, Em ichmiru al atzman. Diz, na prática, muitos deles são rigorosos sobre si próprios, de que eles não fazem esse trabalho, certo? Em Chol HaMoed. Ou seja, na prática, ele traz o exemplo que tinha grupos que na prática, que Bará discute, e tinha grupos que eles não faziam isto em Chol HaMoed. Por quê? Porque na prática foi o rigor deles. Isso que diz Rabi Yossi. Ou seja, se você vai dizer que tem gente que não fez isto em Chol HaMoed,
ou que fazia de forma discreta, etc., foi um rigor deles. Na prática, não há proibição nenhuma. Ok? Por quê? Alguns que não querem trabalhar, não fizeram trabalho em Hol HaMoed, porque eles preferiram trabalhar. Mas se eles precisam para trazer Parnassá para casa, como nós já vimos, se eles precisam eventualmente para suprir as necessidades do pessoal, etc., poderão fazer esses trabalhos em Hol HaMoed, caçar ou cuidar lá de toda essa parte, como falamos, dos grãos, dos cereais, etc., poderá ser feito isso em Hol HaMoed, uma vez que isso é em função para Hol HaMoed. Imagina que você vai querer fazer uma feijoada, vai precisar dos grãos, dos cereais para Yom Tov ou para Hol HaMoed. Se quiser cozinhar, etc., não será proibido. Ok? Vamos liberar os microfones.